Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, cole conosco, porque hoje o tema é um tema que eu não vejo sendo discutido muito por aí, tá? É bem raro eu ver a galera falando um pouco, os professores conversando, ou mesmo a gestão juntando a galera, juntando o professorado, o grêmio, alunos, né? A escola em todo, para tentar entender um pouquinho mais sobre as famosas excursões, as saídas pedagógicas, né? Nosso tema de hoje é Além dos Muros da Escola. Como transformar a saída pedagógica em uma aprendizagem real. A gente faz isso com a intenção devida? Nós temos essa preocupação? Ou, sei lá, estamos aqui para se divertir? Pode ser, às vezes essa é a intencionalidade. Vale ou não vale? Como é que funciona? Essa é a nossa discussão hoje. E junto comigo, para trabalhar esse tema, tá ela, Regiane Taveira, a rainha das excursões. Mentira, eu não sei se a Regiane faz tanta excursão. Eu sei que ela já foi parar. É no Chile, Rei, que você foi parar uma vez para fazer coisa de Mas escola, foi né? um trabalho. Foi em Essa foi trabalho, não foi ótima. excursão. Ai, tudo bem, Keller? Ai, é ótimo, né? Quando a gente. Acho que você já destacou muito bem um tema que a gente quase não fala, e assim, aí a gente começa a se perguntar: deveríamos falar muito mais, né? Sim, sim. Deveríamos. E aí acaba que realmente no dia a dia da escola, olha aí. A gente esquece de coisas tão importantes, né, e isso é bom a gente relembrar, porque vai fazendo é sempre o mesmo, né. Olha que interessante, eu estudando a pauta e pensando nisso, a gente não diversifica. E aí é legal Às a vezes gente não. falar disso, mas eu vou parar por aqui, Keller, porque eu tenho certeza que a gente tem um convidado, que hoje a gente, né, a gente vai sair daqui, depois que falar com ele, com muita vontade de fazer excursão ou passeio pedagógico. Com certeza, porque hoje a gente está num momento muito especial e muito diferente também. Quem vai conversar com a gente aqui é o Marcelo Novak, que é biólogo, gestor educacional, tem mais de 3 décadas de experiência na educação básica. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui no Ar 43 com a gente conversando. Tá pronto para esse papo? Prontíssimo, vamos lá fazer, extrapolar esses muros da escola aí que são, às vezes, intransponíveis, mas a gente consegue. Perfeito, perfeito. Toda escola conhece a energia única do dia de uma excursão. O ônibus que está estacionado na porta, a agitação dos estudantes no pátio, os crachás de identificação, aquela mistura de expectativa, a ansiedade que toma conta dos corredores, os alunos já preparando as musiquinhas de motorista, pode correr, a quinta série, né? Que é sempre assim, sempre tem há 20 anos alguém canta essa música, então é muito bacana você ver esse momento. Para os estudantes, costuma ser o dia mais memorável do ano porque eles estão saindo da rotina literalmente, né? Saindo mesmo, indo para fora. E para a equipe pedagógica e gestão, no entanto, o cenário é de alta complexidade. Precisa de autorização, ter autorização de uma última hora, conferência de lista, logística de segurança, cronograma rígido, professor que você retira da grade escolar de trabalho ali para poder acompanhar os estudantes também, né? A eterna responsabilidade pelo bem-estar de todos fora do ambiente controlado da sala de aula e diante de tanto trabalho, fica uma pergunta central: como garantir que essa experiência seja de fato pedagógica e não apenas um passeio bem intencionado? Uma aula de campo bem planejada tem o poder de fazer a teoria ganhar corpo. É na praça, no museu, no parque, no centro histórico que o conteúdo do livro, aquele livro didático que é nosso parceiro, ele se materializa. A história ganha rosto, a biologia ganha vida e a geografia ganha relevo. Diferentes áreas do conhecimento se conectam de forma orgânica. E para que essa mágica aconteça, porém, a saída precisa ter a intencionalidade. Não é só mudar de cenário, é preciso saber o que fazer antes do ônibus partir, como orientar os estudantes, como orientar os professores, como pensar esse momento para que a visita seja de repertório, seja um repertório que ajude no retorno para a sala de aula. Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre como planejar essas saídas pedagógicas. Vamos lá. Regiane Taveira, Ai, ai, ai. pergunta para você. Normalmente eu saio com os estudantes mais velhos, né, ensino médio, né, então a gente Hum. vai para alguns locais bem específicos. Anos finais já aconteceu, mas é mais ensino médio mesmo.
Teve excursão dos seus pequenos dos anos iniciais dos últimos tempos? Tem excursão Olha, para os anos iniciais? Essa é outra pergunta tem, também. Dá para sair com eles de tem. boa? Dá para sair com eles de boa, só que eu tô devendo, hein? Eu vou mentir não, porque senão eles vão escutar e vão tô devendo, né. Por exemplo, nessa escola que eu estou, a gente saiu uma única vez, Uhum. né. E aí você vai falar: "Regiane, mas por quê?" Porque essas na escola pública você tem a demanda de verbas, de uma série de É, coisas, que para quem, né, hoje eu como antes eu como professora, olha, é legal pensar nisso, eu ficava: "Poxa, mas é tão simples, é não sei o quê". Não, 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 só né. sair, né? É, só assim, não. E assim, hoje como gestora eu entendo perfeitamente que tem bom, ter a verba nem existe a verba para este fim, tá. Então você tem que ali, eh ter uma verba sua da escola, da PM, enfim. E dependendo também, né, Kelly, do local que você está, você poderia até cobrar: "Olha, vai ter um passeio assim", só para pagar o ônibus, porque eu sei que há passeios Uhum. gratuitos, a gente tem a lista destas coisas, Museu, né? enfim. Mas também nós temos a questão de todo mundo sabe, né, aqui do Arco, quem escuta a gente, que eu tô num lugar que é um lugar que é complicado no sentido periferia, nem todo mundo vai ter o dinheiro, então a gente precisa pensar em todos. Porque eu Excluir penso, também não é né, legal, né? isso, né. Quando eu faço qualquer evento na escola que requer algum recurso, a gente paga para aquele aluno, entende? Assim, há coisas que precisam ser bem pensadas. Tanto que estudando essa pauta, e agora você me faz a pergunta: "Rê, os anos iniciais passeiam?" Passeiam, né. Eu já fiz várias, antes o zoológico era muito fácil de ir, e estou colocando aqui no sentido de nem precisar pagar, né, a gente não precisava pagar, você tinha lá um tanto de criança que você podia levar que não pagava, tinha gente que fornecia ônibus. Parece que as coisas foram ficando mais complexas, a gente não consegue tanta Uhum. coisa. "Fulano, você não tem, olha, não pode". Então é mais difícil. Mas é importante sim, Kelly. Todos os, passeios eu falo passeio pedagógico, né, que a gente fez com as Perfeito. crianças, catavento, zoológico, sabe, como é que fala? Museu, eles adoram, porque não é a idade, né, a gente faz um planejamento para desenvolver com eles ali as atividades que a gente quer, pediu, né, fala o que que eles querem, precisam olhar, enfim. Mas infelizmente estou devendo, não vou mentir, né, e quem sabe ao final desse episódio quero sair daqui com muita vontade e dar um jeito, né, de mudar ali, porque aquelas crianças precisam e eu sei disso, mas você vê, a gente tem coisas que a gente falha, né, não tem como ser 100% em tudo. Poxa, mas é tanta coisa na escola também que acaba que no dia a dia a excursão ela corre o risco de ou não acontecer ou se tornar mesmo algo que não foi pedagogicamente pensado, né? Então eu vou puxar aqui para o Marcelo agora. Marcelo, para começar esse papo agora com você, o que é, o que seria esse divisor de água, sabe? Entre uma aula de campo que é verdadeiramente pedagógica, uma saída, uma excursão, um momento, e algo que seja um passeio escolar divertido. Pode ser só um passeio escolar divertido ou tem que ter um intuito pedagógico? A diversão pode ser um intuito pedagógico? Aonde é que mora essa intencionalidade que nós sempre falamos da educação? Quando a gente fala das provas, quando nós falamos dos espaços, né? A gente fala da intencionalidade pedagógica em diversos momentos. E eu não vejo tanto na minha bolha, no meu dia a dia, essa discussão acontecendo quando nós pensamos nessas excursões, nesses passeios pedagógicos. Então, onde que mora essa intencionalidade que vai transformar esse espaço externo em um ambiente educacional, de investigação? Em que momento que isso surge? Muda tudo, né? Na realidade, assim, quando você pensa numa aula de campo, num passeio pedagógico, ou mesmo realmente numa excursão simples, num parque de diversões, ela deve existir e pode existir. Então, assim, quando eu estou pensando nessa intencionalidade pedagógica, eu tenho que entender que não é só ela que existe ali. Eu tenho as questões relacionais também que são resolvidas. Eu tenho a questão Boa. da minha proximidade do professor-aluno, né? Porque quando eu saio da sala de aula, de um ambiente completamente controlado, que eu estou indo para um ambiente que eu não tenho controle algum, na realidade, e eu faço com que o aluno tenha uma condição de observar, né, um ambiente diferente, coisas diferentes, o que está acontecendo ao redor de uma forma diferente, com outro olhar, tudo é válido, né? Então, quando eu tenho lá, por exemplo, sei lá, a turma ganhou
teve uma gincana e ganhou a oportunidade de ir num parque. Que bom! São relações que vão ser construídas ali e ali a gente aproveita outros momentos, né, dentro da escola que são importantes. Quando a Regiane falou ali sobre a questão da inclusão, né, a inclusão social, que seja a inclusão mesmo realmente propriamente dita, quando a gente fala daquele aluno que não tem acessibilidade, a gente percebe que nesses momentos a gente consegue criar certos vínculos que são extremamente importantes, que fazem com que as crianças entendam a inclusão e até ajudem nesses processos, né? Então, quando eu pego lá, principalmente a educação infantil, né, vamos colocar assim, a intencionalidade é brincar, a intencionalidade é essa criança estar ali para se divertir, para conviver, para explorar ambientes diferentes, né? Sem uma intencionalidade pedagógica, mas eu tenho uma intencionalidade diferente ali, que é daquele convívio, do chegar mais próximo da. E a visão muda completamente, né? Quando eu volto para a sala de aula, aquele aluno já me enxerga de uma forma diferente. A gente tem que sair um pouquinho do tablado, né? O tablado é uma coisa estranha, né? Que tá mais alto por mais baixo, é estranho isso, né? Então aquela relação ela se torna ali linear, né? Eu estou na mesma altura da criança, eu estou no mesmo ambiente da criança. Talvez eu não conheça tão bem até aquele ambiente quanto a criança. Então, por exemplo, é claro que de repente dentro da minha formação como biólogo eu vou conhecer algumas coisas diferentes, mas de repente um brinquedo lá que eu não estou acostumado e aquela criança conhece muito sobre aquele brinquedo, é uma oportunidade que ela tem para me falar sobre aquele brinquedo. Então, olha só o conhecimento que está sendo gerado aí, né? Então, eu acho assim que a intencionalidade pedagógica ela tem que existir quando eu estou pensando num objetivo de uma aula de campo, né? Como eu falo, o ônibus pode ser o mesmo, o destino pode ser o mesmo, mas a aula é completamente outra, com turmas diferentes, em momentos diferentes. Perfeito. Perfeito, perfeito. Gostoso escutar isso que o Marcelo, aí ele traz Uhum. essa questão mesmo lá, né, de quando eu fiz, né. Quando a gente volta, o quanto que as crianças estão diferentes. Sim, Porque realmente essa relação fora da escola, ela é diferente, né, ela não é do mesmo jeito, ela, como ele coloca muito bem, não é linear, né, então, né, então acaba que assim, quer dizer, você deixa de ser aquele professor que está só explicando, chamando atenção, né, você está se divertindo. E quando o Marcelo falou sobre isso, eu lembrei da educação infantil exclusivamente, que eu trabalhei 10 anos, e escola privada a gente fazia muitos, muitos sim. passeios, né. E assim, eles voltam, parece que, eh, não vou dizer que eles crescem de um dia para o outro, que não é isso, mas o jeito de lidar com as coisas muda. E isso é importante, porque é um crescimento ali no processo de ensino e aprendizagem. Para a sala de aula vai ajudar muito, né. Perfeito, perfeito. E eu acho que até a proximidade mesmo, né, da relação dos professores com os estudantes Sim, e dos estudantes com os estudantes fica diferente. Porque às vezes eu sou um estudante que eu tenho um grupo, e não é todos desse grupo que vai para a excursão. Então, eu acabo sendo incentivado a me relacionar com outras pessoas, e você tem aquele isso, momento da troca de comida ali no ônibus, né, que todo mundo quer comer um salgadinho, e aí você troca para o lado, aí troca conviver, para o outro, né, você tem um conviver ali que é isso. uma chance de que vai para além daqueles minutos do intervalo, né? Então realmente é um momento de muito valor, eu acredito, assim. E como você puxou, Rê, tem muitas escolas, principalmente escolas da rede privada, né, que elas tendem a fazer essas saídas tradicionais de fim de ano ou de meio de ano também, né? Muitas vezes para formatura ou para parque Sim, temático, como Hopi Hari, o antigo Play Center, né, que a gente amava visitar também, ou parque aquático, né, dependendo da região onde você tá. A gente falou do Play Center aqui de São Paulo, né? Então tem esses eventos. E esse tipo de passeio, muitas vezes, ele é visto como algo que é voltado só para o entretenimento, e realmente não é. Acho que quando o Marcelo levanta esse, esse ganho, que é um ganho, por exemplo, como foi falado muito bem, um ganho de inclusão, muitas vezes naquele momento você vai conviver com uma outra galera, ou você vai levar alguém que nunca foi, ou você vai ter uma troca de experiência, ou você vai atentar para uma necessidade de um colega, um medo. Ah, eu tenho medo de altura, eu não vou nesse. Então você tem aquele discutir, né? Fala assim, não, vamos comigo, eu vou com você, não, eu não vou. E aí você tem ali toda uma série de relações que não iriam acontecer dentro da sala de aula. Então eu acho que tem realmente um valor muito grande ali. E aí eu queria puxar, Marcelo, para você mais uma questão, que é se a gente precisa ter essa distinção clara também, sabe? De momento de lazer e convivência, momento de saída pedagógica científica, integração, celebração ou evento curricular.
misturar os objetivos é uma boa ideia ou não, é um erro também. E como que funciona isso? E até a comunicação com as famílias, às vezes, é uma dica que a gente precisa. Porque tem muita família que pode ter essa ideia, né? De falar assim, não, não, escola não é para se divertir, né? A saída tem que ser só pedagógica, né? Ou o contrário, não tem uma saída para se divertir, né? Porque você tem sempre também essa visão, a escola tá tão séria. Então, que dicas, que olhares você pode ajudar o professor que está acompanhando a gente quando nós pensamos sobre essas distinções, sobre se lidar com a família também? Joia. Na realidade, assim, eu gosto de dar o exemplo do museu, né, assim, né, então eu vou visitar um museu, né, eu fico 3 horas dentro do museu. É possível você gerar uma aprendizagem ali? Talvez, na primeira meia hora. Isso depende também muito, né, porque é uma coisa que tem seu valor, mas eu, Marcelo, particularmente não gosto, é quando você tem ali, de repente, alguém que está mostrando, eu estou vendo uma exposição, ele está falando sobre a exposição. Aí eu estou direcionando, entende? E eu não gosto desse direcionamento, eu acho assim, que a criança está vendo aquilo, o adolescente, o pré-adolescente, o jovem está vendo aquilo, ele tem suas opiniões formadas, ele já tem o seu conceito daquilo, ele pode gostar, pode não gostar, pode entender, pode não entender, mas aí quando eu tenho alguém trazendo muita informação, eu acabo direcionando, e a ideia justamente não é essa, jamais é direcionar, né? Claro que vai ter momentos que você vai ter que direcionar, mas assim, tenta imaginar essas 3 horas no museu se eu não tiver alguma coisa para me divertir depois. Eu vou chegar cansado, vou Verdade. chegar frustrado, eu não vou ter as relações, não vou ter as trocas que são importantes. Por mais que tenha a musiquinha do Quem Roubou Pão na casa do João, ou o seu motorista, tudo isso, que faz parte também, que é um desenvolvimento também, que pode ser aproveitado e entendido como uma forma de relação também deles, né? Dos alunos, e por que não nossa também. Tem que existir. Então, eu acho que tudo, uma aula de campo é uma questão de equilíbrio, né? Eu tenho que ter um equilíbrio. Eu vou ter um momento de lazer, eu vou ter um momento que eu vou ter que ter um pouco mais de introspecção para poder entender o que está acontecendo ali. Vai ter momento que eu vou poder falar, vai ter momento que eu não vou poder falar, vai ter momento que eu enfim, eu vou poder estar com meu colega e trocar com ele alguma coisa. Enfim, tudo isso deve acontecer e é importante, né? Claro que tem situações e situações. Às vezes eu tenho uma questão pontual que eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho só um tempo para visitar aquele local e eu tenho que dar conta Uhum. daquilo. Isso não é legal, mas às vezes acontece, né? E tudo bem. O que vale é esse planejamento. E a questão com as famílias, eu acho que uma coisa que tem que ser muito clara é a comunicação. Qual que é o objetivo? Né? Então, essa aula de campo a gente está indo para lá. Né? É, e aí cai numa questão que queria voltar um pouquinho da Regiane também, que é essa questão da inclusão social, né? Que é aquele aluno que, de Boa. repente, não tem o dinheiro para ir para essa aula de campo, ou não tem como comprar um ingresso. É, quando eu sempre organizei, eu sempre procurei olhar isso antes, e daí a gente fazia uma divisão entre todo mundo ali, todo mundo era incluído, todo mundo ia, tá? Outras coisas importantes também que a gente tem que lembrar, né? E aí vem a questão que eu acho que você tem que deixar a família super tranquila em relação a isso. Então, quando eu mando o objetivo dessa aula, porque a gente está indo, e tem uma preocupação também, por exemplo, essa criança, de repente eu vou comer nesse lugar, ela é intolerante, ela tem alguma restrição alimentar, e entende? É a questão do ganho que você tem com a família, mostrando que, olha, eu estou indo num ambiente que talvez não seja controlado como teoricamente seria uma sala de aula, mas é um ambiente que eu estou tomando todo o cuidado, estou tendo todo um objetivo, estou tendo todo um estudo anterior a isso para poder trazer teu filho aqui com segurança e que ele esteja aqui feliz. Eu acho que a palavra felicidade é mais importante, né? Ele tem que estar feliz nesse momento, né? Eu tinha enfim, em outro colégio que eu trabalhava, assim, que eu aprendi muito em relação a isso, né? Que ele valorizava demais a cultura. Então, e aí, claro, num colégio privado tem toda uma relação diferente de uma escola pública, né? A gente conseguia levar ao museu uma turma por vez em uma exposição. Então, veja só, eu conseguia ter uma noção daquilo que eu, com objetividade, que eu ia fazer, porque se eu acabo vendo 25 exposições, esse filtro fica muito grande para uma criança e eu tenho que saber limitar isso para ele, Uhum. né? Então, na realidade, quando eu tenho esse pensamento de conseguir fazer isso e conseguir fazer com que a família entenda que ó, é um processo educativo que a gente está fazendo aqui, a gente quer levar todo mundo, quer que todos sejam incluídos aqui, a gente tem um objetivo para isso, com toda a segurança. Claro, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas tudo aquilo que a gente consegue controlar vai estar controlado, né? Deixar um telefone que seja, ó, contato aqui, não tem problema, manda uma foto do seu filho, olha, ele está aqui, ele está comendo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, tá tudo bem, entende? Até porque é aquela história, né? Eu estou cuidando dos filhos dos outros, né? É uma responsabilidade enorme.
E eu gostei muito dessa sua fala, principalmente no aspecto de que, se bem utilizado, né, e dá para ser bem utilizado, você também tem esse ganho relacional com as famílias mesmo. É um ponto que nunca tinha passado pela minha cabeça, assim. Mas demonstrar esse cuidado, demonstrar atenção, Isso. que acontece na sala de aula todo dia, só que a família não tem como ver porque a sala de aula é o ambiente do professor, do estudante, né, dos funcionários. Então também é uma chance de você demonstrar esse cuidado, essa preocupação também para que o responsável tenha essa chance de perceber que existe a preocupação com o filho. Então, acho que tem mais um ganho aqui que é muito legal e que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, assim. O que você acha, Rê? Importantíssimo, não é? Porque a família vai se sentir também segura, porque eu sei, Né? sempre que eu fiz, né? Esses 32 anos que eu tenho de rede pública, mais os 10 do privado, os pais ficam super preocupados, a gente não pode mentir, né? Os pequenos, muito mais. Se você mostra, porque isso é uma organização, é um planejamento, isso que o Marcelo traz, né? O Keller come isso, pode comer, não pode comer, o que a gente vai ter lá, né? E aí, se não, porque tem que ter toda uma organização, até de levar o lanche, né? E essa preocupação de olhar, porque eu acho que, né, enquanto o Marcelo estava falando, eu pensando nessa questão de acolher mesmo. Onde quer que você vá com os seus alunos, esse acolhimento, né? Até porque é um Uhum. espaço também que eles desconhecem. Então, a gente precisa também passar para esses alunos, além, né, dos pais, essa segurança, esse acolhimento, que está todo mundo envolvido, todo mundo sabe o que está acontecendo. Isso é importantíssimo. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa visão e dessa possibilidade de ganho também das excursões, justamente para não ficar nessa ideia de que eu estou só perdendo aula, sabe? É uma visão que eu já vi sendo dita, né? E realmente não é isso. A E eu gente queria tem um aproveitar. preconceito. Sim, nós temos um E me preconceito que às vezes coloco está nisso, eu vou muito mentir, eu não inflamado. vou mentir, né? A gente acaba sendo preconceituoso no sentido de, vou sair para só para ir. Não, e eu tenho tentado. É engraçado, a gente vai quebrando paradigmas na gente. Sim. Porque isso foi colocado, né? Vai sair para quê? Ai, mas é só uma. Não, 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 gente, é importantíssimo. Por isso que eu falei que Sim. neste momento a pauta, realmente eu olhei e olhei com toda dedicação e um olhar que eu não estava tendo. Olha como é. Né? Às vezes a gente precisa de um puxão de orelha. Verdade. Não, eu acho que tem outra coisa também, que tem a questão do aluno, né? Aquele aluno, hoje, ufa, não vou ter aula de matemática, né? Vou para a aula de campo, para o passeio, vou perder a aula de matemática hoje. Mal sabe ele que ele vai ganhar a aula de Ganhar. matemática, né? Quando ele vai lá fazer Sim, aquela comprinha daquele brinquedinho que ele gostou do local lá, ele está fazendo uma matemática também, entende? Mas uma matemática na prática, né? O português, quando ele está se comunicando, enfim, gente, é diferente. eu também gostei muito, Marcelo, da sua fala quando você disse sobre a possibilidade de ir para um museu para uma coisa específica, né? Porque realmente é outro ponto. Às vezes você tem muitas informações e não dá para você digerir como estudante aquelas informações, né? Nós mesmos, a gente vai no museu, está tendo uma exposição aqui, você consegue ficar mais atento, mas aquele ambiente pode até te sobrecarregar para outras coisas, né? Vou dar um exemplo. Tivemos a Bienal de Arte Moderna recentemente, né? Nós estamos falando aqui de 2026, e teve a Bienal de Arte Moderna em São Paulo, e é muita coisa, é muita coisa. Então você consegue visualizar, mas chega uma hora que é tanta cor, é tanta informação, que é como se você não estivesse mais filtrando tão bem. E eu achei muito sensível, inclusive, da galera da Bienal, que eles tinham um espaço para você ter um descanso sensorial. Tinha uma área que era meio escurinho, tinha um arzinho condicionado, que é pra galera que tava muito, muito cheio, né? Alguém que pode ter alguma neurotipicidade também, muito cheio, você dá aquela pausa para respirar. Eu achei muito legal e eu pensei, nossa, realmente, quando eu vi aquele lugar, eu falei, realmente, no começo eu tava tirando foto, querendo desenhar algumas coisas, lendo, né? Chegou uma hora que eu tô só vendo, né? Eu tô só vendo aquela miríade de cores, né? Aquela miríade de coisa. E eu tô falando sobre um adulto que tem uma formação em arte, tem uma formação em filosofia, que sou eu, né? E quando você fala sobre criança, até onde que vai esse momento? Talvez esse cansaço chegue antes. Então, são cuidados que eu acho que são importantes. E eu sei, professor, professora, diretor, diretora que está acompanhando a gente, eu sei, nós precisamos na escola justificar o pedagógico de tudo. Porque é isso mesmo, a escola, a função dela é pedagógica. Então, tudo é pedagógico mesmo, tá certo. Mas eu já vi aquelas coisas de, não, vou fazer pergunta depois, né? Presta atenção em tal coisa.
E eu já vi uns desenhos de questionários para os alunos preencherem, ou responderem, ou falarem sobre os eventos, que eu achei muito mais leve e muito divertido para se fazer, inclusive com espaço de visite o que quiser e coloque aqui a outra informação. O nosso alvo é esse, mas a gente pode ter um momentinho para você olhar os outros sem essa responsabilidade. Então, aonde que eu encontro esse meio, Marcelo, sabe? Aonde que eu encontro esse momento para me aproveitar o evento, não tornar ele muito rarefeito, mas também não tornar ele rápido demais, sabe? Uma coisa de. Porque também me pega esse FOMO de fui até o MASP e só vi uma exposição, sabe? Eu falo, não, tem tanta coisa, eu tinha que ver tudo hoje, terça-feira, que é gratuito. Então, tem essas coisas que às vezes pega a gente, né? Me ajuda a entender isso. É, quando a gente pensa, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso, sabe? Porque se eu tenho essa questão do questionário, né? Se eu começo a fazer isso, eu vou ter o aluno olhando muito mais para o questionário, para a folha, e preocupado em responder as coisas, do que tá olhando o ambiente em volta, Boa, tá? boa. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, né? Eu particularmente, sou adepto de questionário ali, então eu vou ter o antes da aula de campo e o pós aula de campo. A aula de campo é a aula de campo, entende? O passeio pedagógico é o passeio pedagógico. Aquilo não vai estar ali. Eu vou dar um exemplo, assim, de uma atividade assim boba. Você vai para uma praça, né? E você coloca os alunos ali para eles observarem o que está acontecendo na praça. E a partir de uma atividade de língua portuguesa, tá? E a partir daí eu vou escrever uma crônica. Se eu quero Fantástico. usar o celular para tirar uma foto de uma situação que eu vejo, pedindo, ensinando os alunos, ó, você tem que pedir autorização para a pessoa, você pode tirar essa foto, se ela é permitida. Então, gerar esse protagonismo e essa autonomia do aluno também é muito importante, sabe? E saber que ele pode se relacionar com as pessoas, ele não pode só sair numa relação de medo. Claro que tem que ter a segurança, tem que ter o cuidado, mas essa relação de medo ele tem que saber que se eu vou trabalhar com respeito às pessoas, com respeito ao ambiente, com respeito àquilo que eu estou fazendo, isso vai gerar um conhecimento diferenciado para mim, né? Então, estou numa praça, tirei uma foto, vou fazer uma crônica em cima disso. E essa crônica, se eu começar a fazer ali, eu posso perder uma outra oportunidade, uma outra crônica que eu podia ter criado naquele momento. Então, o momento é de explorar, né? Olhar o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo, e depois trabalhar com registros, ou antes até, ó, quando eu opero, você falou uma coisa dos neurotípicos, né? Então, assim, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque eu tenho que ter toda a informação para esse aluno, para ele saber tudo o que vai acontecer, para ele chegar lá, porque tem que ter uma previsibilidade, Hum, dependendo da neurotipicidade. Então, isso é muito importante. Você mostrar o que vai acontecer, ó, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, vai ter momento. É todo um planejamento, tá? Mas eu particularmente, o caderninho, a prancheta, assim, o caderno de campo, eu que sou biólogo, tá? Quando eu estou lá na minha área, fazendo a anotação da grande de campo, porque eu estou indo para uma pesquisa específica, né? Mas quando o aluno está indo para um ambiente maior, se ele começa a fazer isso, ele está olhando para o caderno, pensando no que ele vai fazer, e ele perde tanta coisa que está acontecendo em volta, que eu particularmente acho que não vale a pena, entende? muito As bom. retomadas depois são importantes, porque e eu não preciso, eu acho que, enfim, essa questão de quando eu vou perguntar depois, eu acho um pouco complicada, né? Porque parece assim, ó, se você não prestar atenção, nossa, É, tá tudo bem. Se não prestar atenção, não prestou atenção. Eu vou ter uma parcela que vai gostar, tem uma parcela que não vai gostar, tem uma parcela que vai se achar, tem outra parcela que vai querer só andar para lá e para cá e achar que tá tudo bem. Mas depois, quando a gente consegue, o que que você viu aqui, o que que você viu ali, qual a tua opinião, até um feedback, né? Eu acho que o feedback, eles aprenderem a dar feedback, vai ser o futuro deles. Eles vão ter que dar feedback o tempo todo na vida deles, talvez. Né? Então, dar o feedback da própria planejamento da aula de campo, dessa construção, ou construir junto até, por que não? Né? Eu acho extremamente importante. Quando a gente fala da sala de aula invertida, eu tenho também a aula de campo invertido, né? Que eu acho que é importante essa participação deles. Né? Então, eu acho que esse momento é enriquecedor. Então, eu tenho que cuidar com esse momento de aula de campo. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro o antes e o depois. Né? perfeito, Aquele meio campo ali Nossa, é só deles. eu perfeito. adorei esse pensamento, Uhum. porque realmente, né, existe todos esses bastidores, né, da saída pedagógica que tem que ser pensado também, né? Quer acrescentar alguma coisa, Rê? Não, é que o Marcelo falando, e aí vem a cabeça e você também, né, Keller? A gente já comentou, eu lembro uma vez falando de livro, que antigamente, né, eu não sou muito antiga, já Ah, estou depois do meio século, a gente tinha que ficar anotando tudo, vinha aquele monte é você verdade. não tinha prazer em ler, e tudo tem que ter o lado do prazer, não é verdade?
porque senão você perde o encantamento daquele momento. E aquele É verdade. momento vai, né, você vai te trazer ali experiências, vivências nesses espaços né, diferentes, que você não vai ter de novo. Então, se você vai ficar preocupada ali em anotar, você perde o encantamento daquele momento. Perfeito, perfeito. E eu vou aproveitar então, já que o Marcelo começou a entrar nesses bastidores, né, em um pré-momento, né, um antes e um momento depois, e te puxar justamente essa questão. Como é que a gente pode pensar nesse planejamento, né? Porque não é só o dia do evento. O dia do evento é o dia que é o dia importante, né? O dia D. Ele existe por causa disso, ok. Mas e esse antes? O que precisa acontecer? O que tem que acontecer ali antes do ônibus da partida e depois que a turma retorne? Você já deixou bem claro um momento que você achou muito legal, que foi exercitar o feedback, né? Você falar como foi, qual foi o exercício. Isso é algo que eu achei mais legal. A gente deveria, como professor, definir um objetivo para aquilo também, deixar claro para o estudante ou não. Tem que falar sobre as áreas do conhecimento antes que estão envolvidas, depois eu posso fazer um debate, uma produção textual. Como você vê essas propostas de antes e depois que a gente pode planejar e ter em mente? Bom, então, quando a gente pensa, eu acho que o ponto principal é assim, o objetivo, não o local. Sim. Então, assim, se eu escolho o local e depois o objetivo, é, Jesus foi à feira, né? Aí vira uma coisa que, sinceramente, acaba não tendo planejamento, não tendo uma intencionalidade pedagógica. Então, pensando na questão pedagógica, né? Agora, nesse momento específico. Então, assim, se eu tenho como objetivo, sei lá, arte ou pegatória, né? E eu sei que eu estou trabalhando com estilogravura e vai ter um J. Borges em tal lugar, né? Cara, eu tenho que ter toda uma programação. Então, assim, eu vou conversar com o professor de arte, né? Isso eu fazia muito, né? Porque por não ser de arte, mas gostar muito de arte, né? Você vai buscar os seus pares, né? Então eu buscava o professor de arte, ó, a gente está, vocês estão trabalhando o que é estilogravura, putz, então vai ter uma exposição disso e vai ter também nessa exposição que eu já fui, isso é importante visitar antes, né? Já sei que vai ter uma feirinha de cordel ali. Então eu vou ter cordel. Então olha só o que eu já tenho, olha a riqueza que eu tenho, né? Então, quando eu penso em tudo isso que está acontecendo, eu tenho um planejamento que vai acontecer, mas tem que partir de um objetivo, né? E não do local, né? O local, ele viria antes do objetivo, ou junto até, quando eu estou pensando naquela questão da excursão, né? Então, na excursão, eu vou procurar um local. E daí eu vou explorar com alguns objetivos aquele local, se for a questão de explorar o objetivo, tá? Quando o meu objetivo é para ir para um parque de diversões, tá? É parque do quê? De diversões. Então a gente vai se divertir, né? Então, eu acho que esse caminho, ele é bem importante, tá? Perfeito, perfeito. Gosto muito desse olhar. Porque às vezes a gente fica meio nessa proposta, né? E também sempre lembrar, não é o evento pelo evento realmente, né? É como que ele se encaixa dentro da rotina escolar, pode ser pela diversão, pode, mas como que isso se relaciona com a rotina escolar, como se relaciona com o dia a dia, como isso se relaciona com a proposta, acho que são questões que são bem relevantes. E eu queria puxar uma para Rê agora. Rê, Bora quero lá. puxar uma para você, hein? Me ajuda. Você que está sempre aqui comigo fazendo as perguntas e comentando. Uma pergunta que ela tem a ver com a questão institucional. Porque também não é fácil fazer excursão, sabe? Hum. No sentido de que é uma demanda de energia, não é um professor que vai se retirar, são dois, são três, são um a cada 10, né? Tem umas quantias assim que às vezes são protocolares, né? E você retira eles da vida escolar, mas nem sempre a escola tem alguém para substituir, nem sempre tem uma forma, tem uma quebra da rotina, tem as provas, tem as avaliações externas, tem 1 milhão de coisas que tem que bater com as datas também. Então, como que você, como gestão, como coordenação, percebe esses processos? Você tem alguma dica para tornar isso viável? É o planejamento anterior? É o projeto pedagógico bem estruturado? Como que você vê esse momento? Keller, primeiro pensando lá no projeto político-pedagógico da escola mesmo, a gente Uhum. conversa sobre isso e faz aqueles anexos, né, ali no início do ano, o que vamos, geralmente o professor bate o olho ali no currículo, né, que a gente vai desenvolver para cada ano e série, e o que cada ano e série
precisa naquele momento. E pensando em evento total da escola, estou até falando de festa, tá? Porque quando você fala de um evento na escola, seja para sair ou seja para fazer na própria escola, você precisa de todo mundo envolvido. E É acho que o verdade. Marcelo também traz uma questão importante quando ele fala: vou conversar com o professor de arte, porque assim você precisa conversar com todos os professores, porque, né, dentro de cada disciplina você vai ter ali né, o que envolver esse aluno na sua disciplina com relação ao passeio, com relação a essa saída pedagógica. Então, primeiro você olha sim para os documentos, para o seu currículo, claro, se é para lazer, né? É o lazer, mas a gente pensando agora na parte pedagógica. Então, olha com cuidado, faz os anexos, coloca no planejamento. Primeiro você faz um levantamento, depois que tudo isso está pronto, de olhar para a questão valor, quanto que, né, você vai gastar com ônibus. Eu lembro de uma vez que nós fizemos, isso é legal, me veio à cabeça agora. A gente mandou bilhetes para os pais perguntando quem iria. Não ainda, sabe, antes, só para a gente ter uma Sei. ideia, Um porque, levantamento tipo, mesmo. eu tinha 400 alunos, vamos dizer assim. Então, eu ia ter só 150 que poderiam ir. Então, a gente já nem pensa muito, entende? Isso também a escola pública tem que pensar, porque aí eu vou ter muito mais para colocar e não dá, entende? Esse é um levantamento Uhum. interessante na escola pública. Consigo levar, tenho ali, vai, 80 e poucos por cento dos alunos vão conseguir, então o resto a gente consegue ir, entende? Aquele, incluindo, porque senão também a gente não consegue. Pensando em Sim. recurso, a gente não consegue. Então, tudo isso é importante, esse planejamento, né, estar no projeto político-pedagógico, pensar em cada disciplina, o que cada professor quer naquele ano e série, e aí depois a gente pensar nesta parte, que é bem complexa também, de como que a gente vai fazer para que aconteça. E quem provavelmente iria. Perfeito, perfeito. Um olhar bem completo, né? Marcelo, você teria alguma coisa para acrescentar para essa experiência de diretora que a Regiane tem atualmente, né? De como olhar essa estrutura toda? É o que ela falou, o PPP é tudo. Né? Eu tenho que estar no meu projeto político-pedagógico, tem que ter um planejamento, né? Até porque mesmo, dependendo do lugar que você vai visitar, essa agenda, ela abre ali em finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, e é quando a escola está voltando com a semana pedagógica, né? Então tem que ter esse planejamento, já tem que agendar, ligar, senão você não consegue. Então, assim, se não tiver todo esse planejamento, essa conversa, essa troca, né? Que é enriquecedora e que vai dar esse norte a um projeto que seja, né? Não funciona. Planejar é tudo. Perfeito, perfeito. E gostaria de lembrar também aqui, quem está ouvindo a gente, que eu tenho dificuldade com planejamento. Lembre-se, quando você trabalha com os materiais da Editora do Brasil, você sempre tem uma orientação bacana ali sobre como planejar, o que fazer, qual que é a proposta, o protocolo, né? Você sempre tem um auxílio também para esse tipo de estrutura. E não acha que planejar é fácil, tá? Planejar é difícil, tanto é que o professor está planejando desde sempre e todo ano você descobre alguma coisa, todo ano tem alguma área que você fala, nossa, eu podia ter planejado isso aqui melhor, vou planejar melhor para o próximo. Planejamento, ele é uma arte refinada sempre, sabe assim, eternamente refinada, né? Você vai planejar para sempre, para tudo. Então é importante também ter isso em atenção. A gente já está quase dando o horário final nosso, e eu queria levantar uma outra questão, Marcelo, também, que você já falou um pouquinho. Quando a gente conversou umas perguntas atrás, falando sobre, tem como fazer uma excursão que o foco seja uma diversão, você lembrou que anos iniciais, né, a educação infantil, normalmente vai ser com foco numa visão lúdica, envolve o brincar, né, envolve a diversão, envolve a curiosidade, o encantamento. Quando a gente fala sobre anos iniciais, educação infantil, é importante isso. Vai ter esse verniz do brincar em tudo, né? Que vai ter uma educação mais profunda, mas o verniz do brincar vai estar em tudo. E quando a gente pensa sobre anos finais, sobre ensino médio, tem alguns outros objetivos, e eu falo isso porque pode ser que alguém que está ouvindo a gente aqui fala, nossa, eu não sei se eu faço as excursões com objetivos. Então, uma dica assim, quando eu penso sobre esses segmentos, quais deveriam ser os olhares principais para cada um deles? Então vamos lá, né? Quando a gente tem a educação infantil, quando você fala de educação infantil, você tem um objetivo diferenciado mesmo. Eu não tenho como eu comparar a educação infantil com o Uhum. Fundamental 1, anos iniciais, Fundamental
2 anos finais e ensino médio. São objetivos completamente diferentes, né? Então, quando eu vou ter um momento que a criança vai estar explorando. Então, eu vou ter que pensar na exploração. E eu vou ter um momento que a criança vai ter que aprofundar. E aí é o aprofundamento. Então, quando eu penso nessa construção, é, eu gosto muito da taxonomia de Bloom, tá? Então, o que acontece? É espiral, né? Então, quando o pai fala assim, ele vai ver adição de novo, ou da minha época especificamente, puxa, vai ver em matemática conjuntos de novo, nem sei se trabalha isso mais, tá, gente? Desculpa aí, tô entregando a idade também, tá, Regi? Então, na realidade, assim, ele tem uma espiral, né? Então, eu vou ver de uma forma lá embaixo, e conforme esse funil vai subindo, eu tenho que aprofundar isso um pouco mais. Mas eu tenho aquele conhecimento lá de baixo que eu já tive ele, tá? Então, assim, essa questão de ensino fundamental, ensino médio, eu tenho que passar justamente. Quando eu pego o BNCC e começo a me aprofundar, a ler, a entender, eu vou saber quais são os objetivos que eu tenho ali, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, quais são as competências que eu tenho que desenvolver. Então, a partir desse momento, dessa leitura, desse entendimento, desse planejamento, eu sei que, no fundamental, de repente, o zoológico, peguei um exemplo qualquer. Quando eu vou no zoológico de educação infantil, qual é o objetivo? Quando eu vou ao zoológico com o ensino fundamental, qual é o objetivo? E como eu vou com o médio? Entende? Então, sim, eu posso ir no mesmo lugar, com diferentes faixas etárias, que vão ter observações diferentes e visões completamente diferentes. Completamente diferentes. Perfeito. Então, eu posso, por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma visita noturna no zoológico para entender como que esses animais se comportam à noite. Aí eu vou pensar o quê? Talvez no Fundamental 2, anos finais e ensino médio? Não, eu vou num horário que os animais vão estar fazendo tal coisa. Então, eu acho que é uma questão de adequação. Mesma coisa no museu, né? O museu, quando eu vou ver uma exposição qualquer, assim, a educação infantil, talvez aquilo fique só mais na questão das cores, da luz que eu estou vendo. Iluminação é tudo na arte, né? Então, de repente, isso aqui que eu vou ver tal. No Fundamental 2 eu já consigo explorar um pouquinho mais, e no médio eu tenho que aprofundar realmente um pouco. Na realidade, bem mais, né? A gente fala, né? Eu tenho só Bacana. para esclarecer assim, eu tenho uma atividade que a gente fazia, que era visitar São Paulo, tá? Então, São Paulo, eu fazia uma caminhada na Paulista. Que louco faz caminhada na Paulista, né? Que legal. Faz caminhada na Paulista, porque eu tenho muita coisa na Paulista. Eu tenho Moreira Salles, que eu posso subir e entrar. Eu tenho o MASP, obviamente, né? Que eu vou a Casa das Rosas, de poesia e tal. Enfim, aí também. E aí vem na questão do brincar, né? Quando a gente passa na frente do Macmill, o que eles querem? Comeu um Faz Mac, né? parte. Faz parte, entende? Então, assim, é todo um processo. Então, tenta imaginar tudo isso acontecendo e esse jovem ele podendo explorar todo esse ambiente. Volta naquela questão: se ele está com uma prancheta na mão, perdeu o movimento que está acontecendo. Né? Assim, tudo tem que ser aproveitado. Mas eu acho que cada segmento ele tem a sua forma de olhar. E se eu entender como essa criança ela elabora o conhecimento dela, eu consigo, justamente, a partir do objetivo que eu quero, direcionar para onde eu vou. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E lembrando, né, todos os objetivos eles têm que estar condizentes ali com a BNCC, com toda a estrutura que você tem, mas que o professor às vezes já tem esse direcionamento. É o planejamento às vezes que é difícil. E normal, professor, planejamento novamente não é uma coisa fácil para ser feita, né? E eu queria aqui falar mais uma vez sobre uma das questões que eu acho que são um dos elefantes na sala, assim, na minha opinião, que é justamente retirar o professor ali do seu ambiente controlado, porque também não é todo professor que gosta de excursão, não, viu? Porque a sala de aula você entra ali, dá seus 50 minutos de aula, troca para a sala para outro momento. É cansativo. Tanto é que não é incomum que algumas escolas sejam mais ou menos o mesmo grupo de professores que vão nas excursões ali, porque tem um lidar com o estudante, tem uma paciência específica, tem uma fala específica, uma postura específica. Então é importante pensar também como que a escola pode apoiar e eu me arrisco a dizer, Marcelo, até formar esse docente, né? Porque, gente, o mundo fora, o mundo dentro da escola, ele tem a nossa segurança e às vezes eles nos surpreendem, né? O mundo fora da escola, ele vai ter uma outra segurança, uma outra forma e tende a nos surpreender também. Então, eu precisaria formar o professor assim para ele ter essa capacidade de mediar, para entender esse espaço aberto, para lidar com o imprevisto, com as perguntas espontâneas. Como que você vê esse ponto? Falta mesmo essa formação? Tem alguma outra coisa que a escola poderia fazer para dar esse subsídio para o professor? Como que você vê o papel do professor ali e o preparo dele para essa realização também? Então, bom, eu tinha uma função de coordenador de aula de campo.
Eu acompanhava todas as aulas de campo. Então, o que acontecia? Uhum. É claro, como formação, eu sou biólogo, mas eu tinha aquela troca com o professor de arte, então eu sempre conseguia assim, eu vou visitar um museu, na primeira aula eu levo o professor de arte. Ele vai explicar muita coisa, e aí tá, eu aprendi. Daí eu consigo reproduzir nas próximas. Então o ideal Bacana. seria óbvio, seria que não vai conseguir, mas seria o ideal seria assim do mundo, que tivesse aquele professor que fizesse esse acompanhamento, né? Então ele seria um especialista numa atividade que é fora do mundo da escola, mas ele estaria responsável desde a contratação, né? Se você imaginar nesse escopo todo, desde a contratação da empresa de ônibus, o roteiro, os ingressos, comunicação com as famílias, elaboração do roteiro, conversar com os professores, ajudar no planejamento, colocar, ó, aqui será que a gente não podia fazer isso, fazer aquilo, puxar para a interdisciplinaridade, você conversar com todo mundo, isso seria um mundo ideal. Mas é difícil. Às vezes a escola acha que isso não compensa, e está tudo bem. Uhum. Cada escola tem sua organização, não é uma coisa tão simples assim. Mas assim, e é aquilo que você falou, sempre tem os mesmos professores, né? Então, só aqueles professores são aqueles enganjados que, puxa, eu adoro estar fora de sala de aula, e não é o estar fora de sala de aula porque eu não vou estar dando aula para o sétimo E, que, nossa, é terrível. Não, eu vou estar porque realmente eu gosto de fazer isso. Então, É eu uma acho que é outra buscar aula, né? uma outra aula. É procurar esses professores que são parceiros e aí tentar organizar da melhor forma possível. Então, hoje tem que entender, e a Regi, que também trabalha em gestão, sabe, se eu consigo sair, aí é um projeto, quando eu consigo sair com uma turma, essa turma quem vai é o professor de ciências. Quer dizer que as outras 5 aulas que ele tem, se ele tem 6 no dia, eu vou ter 5 professores disponíveis para substituir ele em sala de, no colégio, entende? Então é planejar isso de forma que se tem, e aí vem a questão do planejamento que você tocou, né? Se esse professor faz planejamento, aquele professor que vai substituir tem um planejamento para poder dar conta daquela aula. Claro que dentro Boa. de um escopo, né, diferente. Mas assim, planejar é tudo. Aí eu consigo fazer esse movimento na escola, entende? Mas aí, por exemplo, se eu vou levar todo o sétimo ano, tá todo o sétimo ano indo, tá tudo bem. Então eu não vou ter. Agora, tem um professor que dá aula no sexto e sétimo, que isso acontece bastante, né? Principalmente aquelas disciplinas que tem menos aulas, né? Então o professor tem 20 aulas, mas são 20 aulas, filosofia não, um exemplo, tem 20 aulas de filosofia com 20 turmas, né? Então assim, se eu Uhum. tiro ele da escola, eu gero um problema para a escola. Então é justamente aquilo que a gente falou, a questão do planejar. O ideal é que tivesse um profissional que acompanhasse. Mas a gente tem empresas hoje sérias que podem trabalhar com isso, tá? Então é buscar essa seriedade, né? Então eu por muito tempo trabalhando nessa coordenação não procurei essas empresas porque eu sabia o jeito de operar, não era aquilo que a gente queria, mas assim, começou a ter um grau de especialização diferente, onde você pode ter uma confiança hoje numa empresa que vai fazer isso. Mas o mais importante é sentar com essa empresa e falar: queremos assim, trabalhamos assim, por favor, entreguem assim, certo? Então a gente consegue ter hoje essa negociação, né? Antes a gente tinha Uhum. muito menos pessoas trabalhando com isso, hoje tem muito mais. Então, assim, e outra coisa, né? Também está globalizado demais, então as pessoas buscam informação aqui, informação ali, tem que ter um cuidado, né? Até nessa contratação de empresa, né? Perfeito, perfeito. Mas existem saídas ali que dá realmente para realizar de uma forma que se encaixa à sua realidade escolar, né? Realmente é sobre planejar, compreender, ter essa vontade de fazer, dar uma olhada no que tem de disponível também na sua região. Às vezes nós mesmos não sabemos das coisas que tem na nossa região, que é importante, que vai valorizar a nossa história, vai valorizar a nossa localização. Eu acho que é muito sobre pensar mesmo a proposta, né? Dá uma olhadinha na prefeitura, às vezes tem um ponto ali que fala sobre o turismo, sobre a parte educativa. Às vezes já tem até material educativo feito pela cidade, ali em volta daquele material, daquele evento, daquela localização, que são coisas bacanas, né? Para ser Pense realizadas. Então global, são pense local, haja possibilidades. global. Desculpe. Pense local, haja global. Você consegue ter no teu bairro, na tua situação, você tem, onde você tem a escola, você tem muita coisa a explorar. Talvez aquela Sim, voltinha, a gente fazia, tinha uma aula que era uma volta na quadra da escola. Então, veja só, o que é uma volta na quadra da escola? É justamente conhecendo aquele ambiente, explorando o ambiente onde eu passo boa parte do meu dia. perfeito, perfeito. Então tem como fazer, né, Rê? Tem que planejar Tem, direitinho. tem que planejar direitinho, e aí vocês falando, me veio à cabeça, e o Marcelo falou um pouco, e você também, dessa questão de quem, se esses professores, né? Porque há uma mudança de postura mesmo do professor quando ele sai da Uhum. escola, né? Porque ele vai estar ali mediando todo um processo.
E não é uma coisa simples não, porque a gente está acostumado a falar, falar, falar em sala de aula, ainda há muito disso, infelizmente, né, as aulas expositivas, e na hora de mediar, né, de imaginar o que também planejar o que esse aluno vai poder perguntar, você ter algumas coisas ali já também organizadas, né, nessa investigação do local que você está indo com esses alunos. Perfeito, perfeito. Já estamos chegando no nosso momento final do programa aqui. Quero avisar que eu gostei bastante dessa discussão, porque eu sou um defensor das excursões, das viagens pedagógicas, desses momentos, dessas saídas. Acho que é muito importante, né? Tem muita coisa que acontece fora da escola que é importante a gente discutir também, né? Envolvendo arte, pensamento, cultura, história, ciências, todas as áreas que a escola abarca. Então acho que isso é muito importante. Mas para encerrar esse programa, eu preciso avisar o Marcelo, o senhor Marcelo Novak, que está aqui conosco, o seguinte: tem 3 perguntas dificílimas que serão feitas para poder finalizar esse momento, finalizar esse papo nosso aqui. A primeira é: se você gostou do programa. A segunda é: onde eu acho o Marcelo, como eu sei mais sobre o trabalho do Marcelo. E a terceira, uma dica do Marcelo para ficar aqui junto conosco. Pode ser uma dica de filme, ideia, fala, pensamento, o que for, mas algo do Marcelo para ficar junto com a gente. E para dar tempo de Marcelo e Henrique Novak pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas para você primeiro. Vamos lá. Diz para mim, o que você achou do programa? Onde eu encontro Regiane Taveira e que dica que você vai dar pra gente agora? Adorei o programa e me fez refletir muito, tô até mais calada, não é? Foi aquele programa que, tipo, deu uma puxadinha de orelha: "Ô Regiane, esse lugar aqui você não está olhando". É importante isso na vida, né, na nossa Uhum. profissão, no nosso dia a dia, porque realmente a gente se apega sempre ao que tem, né, ali de mais grosso que eu falo, né, o que a gente precisa dar conta, as avaliações, o As calendário, as urgências, né? recomposições da aprendizagem, administração, prestação de contas, olha aí vai, né. E aí você acaba, deixando algumas coisas que são importantíssimas fugirem. Então eu amei o programa. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, mas tô lá no chão da fábrica e agora vou dizer que preciso fazer passeios, me organizar, e o que eu vou dar de dica, né, organizar no sentido de olhar para isso com mais carinho, né, com mais atenção. E aí o que eu vou deixar de dica é justamente uma coisa que a gente falou aqui durante, o programa. Olhe sempre, lá no início do ano, o que você deseja, porque depois você não consegue, talvez, né, por um acaso até consiga, mas no início do ano é muito melhor você se organizar para tudo isso, porque aí você já se programa, esse planejamento vai ficar organizadinho, você vai ter realmente um caminho a seguir que vai ser seguro. Adorei, muito obrigada. Os meus puxões de orelha. Obrigado, Rê. Muito bom, muito Obrigada, bom. gente, muito bom. Vamos lá. Marcelo Novak, as 3 perguntinhas para você. O que você achou do nosso papo? Onde eu te encontro mais sobre o seu trabalho? E uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Então, adorei, né? Eu achei sensacional essas trocas, assim, gente. Elas são fantásticas. É um momento de troca, assim. Talvez alguém escutando depois, né? Vai, puxa, é verdade. Ou até de repente, assim, não, não concordo e tá tudo bem. É justamente essa a ideia. É a provocação mesmo que é importante, né? Mas vamos lá. Meu Instagram, né? @Novak_Marcelo, né? E a dica de ouro, assim, acho que são 2 momentos. O primeiro, assim, sempre comece pelo objetivo, não pelo local. Então, o objetivo é o mais importante. Acho Boa. que tem que ter claro na cabeça que a aula de campo não termina quando o ônibus para na frente da escola. Então, se eu achei que aquela aula de campo terminou quando acabou ela com o ônibus parando na frente da escola, eu perdi, se não 70% do que eu posso aproveitar nisso. Então, assim, isso é extremamente importante, né? Então, essa troca de experiência é realmente inesquecível. Então, assim, as relações que eu criei ali, eu tenho que regar. Então, assim, eu cheguei ali, eu botei uma semente, levei meus alunos para um lugar. Legal, teve objetivo, teve isso. Mas se eu não der continuidade a esse trabalho, ela fica apenas. Ah, foi um momento que a gente foi visitar o museu. E não foi ver J. Borges com todo a sua xilogravura ou Uhum. com seus cordéis maravilhosos.
Perfeito, perfeito, né? Ela tem que ter essa conexão. E a educação, gente, educação é isso, tá? Tá certo. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Obrigado por ter topado conversar com a gente, muito obrigado por vir aqui, por ajudar a estruturar esse ponto que, como a Regiane falou, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo e é uma ferramenta importante de aprendizagem, de vivência no mundo real. Então agradeço muito pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por ter conversado um pouquinho, viu? Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado. E vamos lá, para finalizar as minhas respostas às 3 perguntinhas, né? Primeiro, eu gostei muito desse papo, porque eu acho que essas saídas pedagógicas, as excursões, elas são muito importantes. Normalmente eu acompanho também os estudantes das escolas em que eu participo, em diversas delas. Organizei muitas também no passado. Hoje em dia eu estou organizando um pouco menos, né? Mas ainda acontece, estou lá junto com eles, me preocupo, fico sempre meio, né, atento assim, volto até cansado, mas é muito importante que a gente permita que essas coisas aconteçam também, e sempre com planejamento, sempre com cuidado. O ganho humano que tem nelas é uma coisa que é muito grande, muito grande. Então vale a pena investir, vale a pena se preocupar com esse ponto. E acho que o Marcelo ele traz muito bem que se a sua escola não tem uma forma de fazer ou tem uma certa dificuldade, procura uma formação específica para isso ou procura uma empresa séria que desenvolva também esse tipo de trabalho, porque existe mesmo. Então é um ponto importante. E quem quiser me encontrar, né? Estou aqui todas as semanas, quase todas as semanas do ano, com Regiane Taveira e grande elenco, conversando sobre educação aqui na Editora do Brasil, nosso Arco 43. Então vem cá ver a gente. Quem quiser me acompanhar no Instagram é @cobkeller, K-O-B, Keller, K-E-2-L-Z-R. Tô lá sempre conversando sobre alguma coisa, filosofia. Agora, segundo semestre, volta os videozinhos sobre filosofia, sobre arte, né? Sobre história, lá discutindo com a galera. Então é sempre legal. E a minha dica, olha só, hein? Minha dica é para você, professor, e também para te ajudar no planejamento. Minha dica é, quando esse programa sair pro ar, mais um mesinho, 2 mesinhos no máximo, deve sair nos streamings da vida, Netflix, Prime, acho que é Prime. O filme do He-Man. Assistam o filme novo do He-Man, é um filme muito divertido, muito alegre, e tem um ponto que é importante. Sabe que o He-Man sempre era assim, você ia lá para ver um desenho. Aí você assistiu o desenho, no fim tinha aquela dica do He-Man, que o He-Man olhava e falava assim, você não se esqueça, faça isso, né? Escove os dentes, não brigue com seus pais, procure um adulto responsável. Então, pense a excursão como isso. Ele é um momento divertido, que você vai se alegrar ali, e tem que ter uma lição, tem que ter um porquê depois. E normalmente o episódio do He-Man estava ligado com aquela lição, ou seja, o episódio foi planejado para que você tivesse aquela discussão de lição no fim. Então, assista He-Man porque é muito legal, tem uma discussão bacana ali sobre masculinidade, sobre sonho, né? É muito legal. E também te ajuda ali a pensar um pouquinho mais o planejamento. Então, fica aí essa dica para vocês hoje. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.